No dia 18 de agosto de 2024, uma plateia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Não era final de campeonato nem show de rock, eram 15 mil pessoas que assistiram à leitura do livro A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, lido pela nossa atriz Monumento Nacional, Fernanda Montenegro. Fernandona conquistou o recorde mundial de maior público em uma leitura filosófica. O meu convidado, Renato Nogueira, já estava mergulhado na filosofia muito antes dela ser modinha. Ô Nogueira, você lembra, assim, do lugar, do dia, da hora, da temperatura, da luz que estava batendo na sua cara quando você foi picado pela filosofia? Então, no ensino médio, eu tive aula de filosofia no Colégio Pedro II. E gostava. Eu tinha feito o teste vocacional, né, orientação vocacional na escola, né, um conjunto de testes, de acompanhamento. E nesses testes, né, psicológicos ali, tinha dado ou filosofia ou sociologia. Você ficou em dúvida? Não, eu tinha muitas dúvidas, não sabia para onde eu ia. Mas aí meu pai, quando soube, passou em filosofia, meu pai ficou preocupado. Ele falou, poxa, que filosofia foi o que da vida, isso? Né? Então responde para o seu pai agora, para que serve a filosofia? Essa resposta, pai, querido, então falar aqui, né? A filosofia, ela não tem uma serventia ferramenta, como uma ferramenta se fosse, né? Não serve para uma coisa exatamente. Ela nos ajuda a desbanalizar a realidade. E mais do que nunca, a filosofia nos ajuda a fazer boas perguntas. E eu quero dizer para eles que você ainda traz uma filosofia fora daquele eixo Grécia-Alemanha, né? Sim. Você passeia pela Ásia, pela África. Sim. O que nós perdemos quando a gente fica só no eixo mais conhecido da filosofia? Então, isso era uma questão que eu conversava muito com meus colegas, com os meus amigos, né? Grandes amigos do meu tempo de graduação, tempo de mestrado. Essa era uma questão clássica, né? Que a filosofia nasceu na Grécia no século VI a.C. Isso era uma questão ponto pacífico. Eu já tinha ouvido do meu avô, que não era. Eu tinha contato com outros materiais, até porque aí tem um lugar que me ensinou muita coisa muito interessante, né? O movimento negro no Brasil tinha material xerox de textos de filosofia africana. Então, eu tive contato também nesses espaços, né, de movimento social, e além de ter histórias do meu avô e de ter buscado material. Só que não tínhamos internet como hoje, né? Eu estava na faculdade de filosofia aos 18 anos, 1991. E eu ficava na minha, eu falei, não, existe, mas eu vou ficar quieto. Aí eu falei com o meu orientador de doutorado. Aí ele fala assim para mim, ó, quando você terminar, você faz o que você quiser. Mas se você falar sobre isso agora, vai ser reprovado na banca. Filosofia africana não vai ter a aprovação certa. Caraca, ele mandou ele essa... Ele falou assim, não vai ter banca para te reprovar. Vai passar, termina aqui. Eu fiz uma tese, o eixo Grécia e Roma. Eixo Grécia e Alemanha. Grécia e Alemanha. Grécia e Alemanha. Eu estudei Platão, estudei Schopenhauer. Que eu adoro, filósofo que eu adoro, sistemas filosóficos. Mas eu já tinha interesse em Ptah-Hotep, Amenemop, né, filósofos africanos. Eu já li o Achille Mbembe antes dele ficar conhecido internacionalmente, que é um filósofo muito conhecido, africano. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ó, tem algumas questões que não dá conta esse sistema filosófico. E fui publicar sobre esse assunto. Qual a minha surpresa? Agora, no século XXI, né, nessa década de 10, década de 20, no século XXI, muitos estudantes se interessando por esse tema, por filosofia africana, que antes era um assunto tabu. Um assunto tabu que estava lá escondido. Era assunto tabu. Não, isso aí não existe. A ponto, né, do seu orientador falar, não, olha, melhor você não ir por aí, senão... Pessoa maravilhosa, o grande Mário Guerreiro, que me orientou doutorado, uma pessoa... Ele te sugeriu para você, olha... Ele falou, não, faça agora isso não, porque isso aí... Então aproveita e... Você quer fazer uma playlist de filósofos que a gente precisa conhecer? Ptah-Hotep é um filósofo antigo, a gente tem textos dele no papiro 1074, no Museu Britânico, tá? Então, o filósofo do Kemet, que é importante, Amenemop, que fala do coração como órgão do pensamento, isso é muito interessante. Amenemop escreve que o pensamento ele é um ato cardíaco. Eu faço essa interpretação, né, nos meus textos, eu traduzo um pouco esse material do Amenemop.
Ifemadiume, que é uma filósofa que ela fala justamente de unidades matricêntricas, de sociedades, de culturas, onde o feminino, a maternidade, ela tem um eixo, ela é um eixo importante na articulação da sociedade. O Achille Mbembe, que é um filósofo que dispensa apresentações, digamos, quem conhece hoje o termo necropolítica, né, qual ele cunhou, camaronês, um filósofo intelectual público de nível internacional. A Oyoronke Oyumi é uma filósofa, uma pensadora muito interessante, que tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, em que ela fala sobre sistemas sociais em que a divisão de gênero não era como tal, como é na cultura ocidental. Ela fala que isso não era universal. Eu diria também trazer aqui Mãe Stella de Oxóssi, que tem textos maravilhosos, uma pensadora, né, uma Yalorixá, que tem um trabalho, né, que ela vai ali com mito apontando caminhos filosóficos. Eu diria um pensador aí, falar de um filósofo, que eu considero um grande filósofo, nascido em território brasileiro, é fundamental falar sobre ele, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, né, que tem uma formulação filosófica fora de série, né, a partir de uma cosmovisão afropindorâmica, no mesmo trabalho.